Fala galera, hoje nós vamos estar falando de tamanho de ninhos aí. Como o período reprodutivo chegou, né? Muitas espécies começam agora, outras em agosto, então começa aí também os preparativos para a reprodução. Então não sai do vídeo aí, está recheado de novidades. E para sanar aí todas as suas dúvidas, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então, galera, os ninhos é de extrema importância aí no período reprodutivo, você acertar também o tamanho do ninho. A reprodução, eu costumo dizer aí que é 50% responsabilidade da ave e 50% responsabilidade nossa. Então, nós temos que fazer a nossa parte para que as aves sintam a vontade de fazer a delas. O tamanho do ninho, a maioria aí das espécies aceita diversos formatos e tamanhos de ninhos também. Tem alguns criadores, principalmente fora do Brasil, que usam até tubos de PVC aí para estar confeccionando seus ninhos aí e também dá super certo, né? Aqui no Brasil a gente utiliza bastante em madeira, que é um dos mais indicados aí, até por umidade, aquecimento, uma série de coisas aí que a madeira proporciona aí no período reprodutivo, né? Mas o mais importante aí que a gente tem que levar em consideração é o tamanho. Para cada espécie de psitacídeo, tem um tamanho mínimo recomendado. Esse tamanho mínimo deve ser respeitado. Já o tamanho máximo, isso não tem tanta importância quanto o tamanho mínimo. Vamos dar um exemplo aí, para que você entenda o que eu estou falando. Vamos supor que você tem aí um casal de agapornis aí, ou vários casais, e está pensando em reproduzir. E aí você vai numa pet shop, é o pior lugar de comprar ninho. Você vai numa pet shop e aí lá o vendedor te oferece aquele ninho de periquito australiano. Você chegou lá e pediu para agapornis. O cara falou, não tem, mas tem esse de periquito australiano e serve. Mentira, não serve. Porque o tamanho mínimo dos agapornis já é um pouco maior do que o de periquito australiano. Nos ninhos verticais como esse daqui, para os agapornis, você iria estar usando 19 por 19 por 20. Esse é o tamanho mínimo recomendado para os agapornis. Então, a partir daí, aí sim, todos serviriam. Na dúvida, você não achando o ninho específico para agapornis em pet shop, você pode estar adquirindo aí o de calopsita, que vai dar super certo. Esse de periquito, se você der, o que vai acontecer? Se você levar para casa e colocar na sua gaiola, o agapornis vai entender que ele é pequeno e aí vai começar a roer, para tentar aumentar e chegar no tamanho que ele acha bom para ele. Então aí é onde muita gente fala, eu coloco o ninho, mas os agapornis destroem tudo. É aí onde está o problema. Mas a gente vai falar de diversos tamanhos de ninho também para diversas espécies. Os meus ninhos de agapornis, eu usei o padrão de 20 por 19 por 19 por muito tempo. Porém, eu quis inovar, quis fazer teste, porque a criação é isso também. Não é só você colocar lá e reproduzir. Você tem que entender tudo, o processo reprodutivo, o processo genético, como que funciona. Então, muitas vezes, você tem que se apegar a uma espécie para você conhecer cada detalhe dessa espécie, né? O que pode ser melhorado, o que tem que ser tirado, se tem excesso, se tem falta. Então, tudo isso você só vai adquirindo aí com o passar dos anos, muito tempo de criação. Agapornis eu crio desde 2014, então são 10 anos aí reproduzindo agapornis. Então, tem uma pequena bagagem aí já. Então, os ninhos dos meus agapornis, hoje eu utilizo esse daqui. Esse daqui é um tanto maior do que o padrão. Ele tem 19 por 19 aqui e 28 de altura, né? Então é um ninho um tanto maior do que o ninho recomendado, que é 19 por 19 por 20. Esse daqui já tem 28, o que mudou foi a altura.
E deu certo? Deu super certo, porque o que eu falei, você tem que respeitar o tamanho mínimo. O tamanho máximo, maior, já não faz tanta diferença. Assim como as cabeças de ameixa, tá vendo o casalzinho lá em cima? Já estão com os ninhos também, que logo mais inicia o período reprodutivo. Agora em agosto, nós estamos em julho, então já coloquei os ninhos para que eles possam ir se acostumando com o padrão de ninho, para eles começarem a gerar aquela curiosidade de estar entrando nos ninhos. O cabeça de ameixa, já que eu mostrei ele e mencionei, então vamos falar do ninho deles aí. Os ninhos do ameixa, alguns criadores aí já testaram diversos outros tipos de ninhos, né? Então, é uma ave também que aceita diversos tamanhos de ninho, como o ninho de ringneck. Se colocar um ninho de ringneck por cabeça de ameixa, ele vai aceitar super bem. A maioria dos criadores utilizam um padrão ringneck aí para os ninhos de ameixa. Outros criadores já acreditam na profundidade. Os ninhos torres, né, que estão chamando aí, são os ninhos de 60 centímetros de profundidade, então já é um ninho tanto maior. Os meus ninhos, como as minhas criadeiras, elas têm 60 de altura, então eu não pude utilizar o ninho de 60 de altura, porque ia pegar na bandeja, porque ele ia ficar aqui em cima, e eu não quis arriscar, porque quando eu encomendei os ninhos, eu não tinha certeza se eu ia colocar na frente da gaiola ou na lateral como está. Se eu já tivesse tido essa ideia antes, aí sim eu poderia ter feito de 60, porque na lateral não iria impedir a extração da bandeja, né? Mas como eu não tinha essa certeza de como eles ficavam mais lá para o fundo, eu não iria ter acesso fácil ao ninho para estar acompanhando o processo reprodutivo. O nascimento dos filhotes, o período de anilhar os filhotes, coletar amostra para fazer testagem, que a gente faz testagem ali no VetDNA. Um abraço aí para a galera do VetDNA, sempre atendendo super bem e muito rápido, o laboratório mais rápido do Brasil. Um abraço também para a galera da Raposo Nutrição, que produzem aí alimentos para pássaro de altíssimo padrão e qualidade, um alimento sem pó, semente completamente selecionada, sem grãos vazios, sensacional. Então, voltando ao ninho, eu poderia também estar utilizando o ninho de ringneck, mas como as minhas portas das gaiolas elas têm um tamanho menor, então eu tive que encomendar os ninhos, fazer padrão. Personalizado, desculpa, fazer um tamanho personalizado aí da entrada do ninho, e não dava para ser o central. A entrada do ninho não é central, ela fica mais para o lado direito para que encaixe certinho na porta. Com isso, eu aproveitei e pedi o ninho de 50 centímetros de comprimento. Então, ele não é um ninho para ringneck, que é menor de ringneck, por volta aí de 45 de altura, e também não é o ninho torre que a galera está usando, né? Então ele ficou intermediário aí, 50 centímetros de altura. Porém é um ninho um tanto maior do que os de ringneck. Se eu colocasse esse ninho para o ringneck, ele aceitaria? Aceitaria tranquilamente. É a mesma forma da rosela. O ninho de rosela ela é um tanto menor do que o do ringneck, um pouquinho menor. Mas se você colocar um ninho de ringneck, ele vai aceitar também, porque a gente está respeitando o tamanho mínimo e não o tamanho máximo, aí, que pode ser o tamanho que você quiser, né? Então, se eu colocasse esse ninho também da rosela, também iria dar certo, porque é maior do que o ninho padrão aí recomendado. Já que na natureza, essas espécies, nenhuma tem um padrão de ninho, né, de tamanho, de profundidade, essas coisas. O que ocorre, eles procuram um ambiente aí que eles se sintam à vontade e vão roer aquele tronco de madeira, de árvore, né, tentando deixar uma profundidade aí satisfatória para eles. Então a gente traz essa profundidade satisfatória aí para dentro do ambiente doméstico, né, para a criação doméstica. Então isso é o que a gente tem que se preocupar, tamanho mínimo. Já o máximo não interessa, pode ter troncos aí dessa
grossura, como pode ser um tronco mais fino, e eles vão confeccionar seu ninho lá do mesmo jeito. E isso vai depender só da profundidade aí, que é o que vai mudar. Eles vão fazer o padrão mínimo deles. Se for maior, também não tem problema. Algumas espécies reproduzem até em barrancos de terra mesmo, né? Normal. Vão lá, cavam seu ninho e fazem lá mesmo. Então, o tamanho do ninho a gente só tem que respeitar o tamanho mínimo. O resto é seguir para frente, colocar a serragem, dar uma boa alimentação aí, cuidar deles com respeito, com carinho, com dedicação, mantendo gaiolas e potes sempre limpos para evitar aí contaminação, ter problemas de saúde. E o resto é correr para o abraço e esperar a filhotada chegar. Esse ano eu ainda não estou muito confiante aí na reprodução de ameixa. É o primeiro ano, aí, minha primeira tentativa. Adquiri meus ameixas, 2 casais deles no ano passado. E esse ano eu peguei aquele casal de adulto. Então talvez esse de cima aí seja a melhor aposta. Os outros 2 casais são aves aí que vão estar completando ainda 2 anos, em setembro. Então ainda pode ser que dê resultados positivos, como pode ser que não. Mas a expectativa aí está tranquila, sem ansiedade, que é muito importante você não iniciar uma criação com muita ansiedade, que ocorrem muitos problemas aí também na reprodução, é isso, né? Você adquiriu um casal, já veio com ansiedade demais, chegou com o casal, meteu o ninho junto do casal na gaiola. Se for os agapornis, isso é um erro gravíssimo, porque os agapornis, você colocou ninhos, o ninho, eles já começam a entrar no ninho, mas não para reproduzir. A princípio, no ambiente novo, ele vai usar esse ninho como esconderijo. Então, vai acabar atrapalhando aí o período reprodutivo, a fase reprodutiva dos agapornis. Então, o ideal é você trazer essas aves, deixar um período aí de adaptação de 1 a 2, 3 meses. Se for aves de médio a grande porte, eles só vão entrar quando chegar o período reprodutivo, não tem jeito. Já os agapornis não, eles vão começar a entrar no ninho. Logo assim que chegou, colocou o ninho, eles vão entrar, que vai usar como esconderijo, principalmente Personata e Fish. Então acaba atrapalhando aí as aves entrarem em reprodução. Toda vez que você se aproximar, ela vai usar o ninho como um local seguro, um esconderijo, vão se esconder. E você fazendo o processo correto de adaptação das aves para depois estar introduzindo o ninho, aí sim eles irão entender que o ninho é para reproduzir e não para se esconder. Beleza, pessoal? Então espero que gostem do vídeo. Para a galera que está chegando, já vai deixando seu joinha aí, se inscrevendo no canal, compartilhem aí o vídeo com a galera aí, para que essas informações possam chegar aí mais longe possível. Um abraço e até o próximo vídeo.